Ele falou que queria saber a opinião do Romário sobre o jogo. Barbieri tinha que ser demitido no vestiário. Beijo, Gui Meolido, tio Ed e Ligeirinho. Flavinho, tamo junto. Como seria o Romário? O Romário de volta com o Edmundo aqui, depois da briga e tudo. Quero saber, hein? Como seria? Nunca teve briga, não, pô. É tudo marketing. Deixa eu falar a parada. Aproveitar a oportunidade. O que o Edmundo acabou de falar aqui, eu concordo plenamente. Opa, concordo. Concordo mesmo. E digo mais, na minha opinião, que também não é humilde porra nenhuma, mas na minha opinião, eu acho que tem que trazer de volta o Jorginho. Por quê? Por justiça. Entendeu? O cara trouxe o Vasco de volta para a Série A, né? E como prêmio, ele foi mandado embora. E trouxeram. Opa, Romário. E trouxeram para o Vasco um cara com menos experiência do que o Jorginho, do que o próprio Jorginho. Estou falando besteira, Edmundo? A gente sempre se deu bem lá na frente. Oh, vocês... Puxando a porra da sua. Meu irmão, já que ficou tudo uma merda, vamos aqui. Estou falando besteira? Não, assim, pelo menos... Romário. Pelo menos... Romário. Pelo menos o Jorginho tem mais experiência do que o Maurício Barbieri Então. E conhece o Vasco. Foi atleta do Vasco. Ela jogou com a gente. Não, vamos falar sério. Vamos falar sério. Olha, Tô falando sério, não vou Rir pra não chorar. Tem que rir pra não chorar, Ed. Não. A galera tá em choque. Mas agora falando sério mesmo, de verdade. Eu acho isso. Eu acho bacana, eu acho legal, mas vamos falar sério, porque, pô... É chato. Você não fecha com o Jorginho, não, Edmundo? Não, eu fecho com o Jorginho, mas não com a brincadeira. Olha, mas sério, Edmundo, o pessoal tá aqui, todo mundo tá dando opinião sobre o Jorginho, não. Uns falam do Jorge Jesus, por exemplo, o Valente Brothers TV. Vou voltar de Romário. Não dava para começar com o CEO Urubu, manda o Valente aqui. Outro superchat, o Jaime, por exemplo. Vocês confiam no CEO flamenguista? Só podia dar nisso. Muita gente reclamando também do CEO. Então, acho que é importante, Edmundo, também cobrar. Tudo bem, eu acho que o Barbieri deu a cota dele, para mim tem que ser mandado embora. Mas tem que continuar cobrando essas pessoas também por trás disso tudo que está acontecendo hoje, né? Cara, eles fizeram um clubinho deles, né? Porque... Exatamente. Eu te defendo, você defende o Eri me defende, e a gente vai se autodefendendo e o clube virando chacota. Né? Essa é a grande verdade. Porque todos os clubes que viraram SAF cumpriram aquilo que foi prometido. A 77 até agora não. Mas qual é o nosso poder? Só de fala. Exatamente. As pessoas falam, mandam... Mais de 4 mil simultâneos. Mandam no meu Instagram aqui, ajuda a gente, ajuda o Vasco. Gente, a gente fica assim, exatamente de mãos atadas. Exatamente sofrendo junto, atadas, né? Sofrendo da mesma maneira que vocês. Ele não consegue fazer nada. E até as críticas são ruins, porque essas pessoas se fecham, eles se escondem atrás do clube, né? Porque quando parece que eu estou falando mal da instituição, e a instituição não tem nada a ver com isso, a gente tem que falar das pessoas. Por isso que de vez em quando aqui a gente cita nomes. Né? O torcedor do Vasco não merece passar por esse momento, mas a gente vai fazer o quê? A primeira providência, na minha opinião, é cair o técnico. Depois cair quem fez essas contratações. Tinha que ser assim, né? Porque foram absurdas. Né? Eu não gosto de falar nomes, mas e não vou falar os nomes, mas todo mundo vai entender. As contratações. Reserva do Curitiba, pior que a gente. Reserva do Náutico, pior do que a gente. Reserva no Bahia, pior que a gente. Reserva no Santos, pior que a gente. Exatamente. Essas foram as últimas... Scout, né? Esse é o scout, né? E todas as contratações foram criteriosamente analisadas. Eles nem para dizer assim, cara, foi uma oportunidade de mercado, né? O cara estava passando ali na porta, a gente chamou, vem aqui, vem assinar com o Vasco. Já estão anunciando uma outra contratação absurda. Né? O Serginho. O próprio Piton não era unanimidade no Corinthians também. Mas é um bom mas ainda jogador. Quem trazer, né? Ele sofria no Corinthians o que alguns jogadores sofrem no Vasco. Sobe da categoria de base e tem a desconfiança do torcedor. Foi só ele mudar de ares
Chegou no Vasco, ele começou muito bem. Você acha que das contratações que dá para aprovar, Edmundo, Piton, Jair e o Pedro Raul dá até para falar, ok, foi artilheiro e tal, o cara que não tá rendendo? Mais gente, eu acho que tem mais gente. Léo Pelé? O Léo Pelé, o próprio Piton, o goleiro o Léo Jardim. Léo Jardim. Eu acho que tem bastante coisa boa, mas o sistema não favorece, principalmente aos atacantes, porque é um sistema reativo, só joga de contra-ataque. Aí joga de contra-ataque contra os grandes, até vai relativamente bem. Com exceção de hoje, né, que toma 4-0 no primeiro tempo. Mas sempre jogou com os grandes, contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Fluminense. Esses deveriam ser os concorrentes mais diretos. Nesses jogos, o Vasco foi até bem. Mas quando tem que propor o jogo, quando tem que ser ele o protagonista, aí é um desastre. Aí perdeu em casa para o Santos, aí perdeu em casa para o Bahia, perdeu em casa para o Santos, empatou fora com o Curitiba, perdeu por Fortaleza, e assim vai, foi despencando, até virar vice-lanterna. Só não é o pior time do campeonato, porque o Curitiba ainda não ganhou na competição. O Curitiba tem 3 empates em 9 jogos. Você acha que o grande erro é não ter um cara, aquele forte, aquele que é o líder, seria o líder técnico do elenco, uma grande contratação? Falta, Ed? Você tem que ter jogador de qualidade e você tem que jogar de uma forma que você tire o melhor de cada jogador. É uma pergunta simples, muito simples. Qualquer pessoa que estiver em casa aí vai entender. O Peck é atacante. O que ele deve fazer melhor? Atacar. Ele defende. O Figueiredo é atacante. O que ele faz de melhor? Atacar. O que ele faz no esquema do Barbieri? Defende. Edmundo, o Pedrinho me falou isso. Esse é o futebol moderno. Não é. O gol adversário está lá do outro lado. Se eu estou aqui próximo do meu gol, eu estou muito mais distante de fazer o gol. Tudo bem, o Capasso, né? Voltou hoje e novamente foi um desastre. Ele é lento, então eu não posso marcar com linha alta, senão eu dou muito espaço para o adversário jogar. Ok, mas não era o Capasso que estava jogando. Era o Bambu, que tem velocidade. Então, tem muita coisa errada que, na minha modesta opinião, não passa só pelos jogadores. Tem o esquema, tem as contratações e falta um líder técnico. Eu gosto sempre de ser honesto comigo mesmo e falar as verdades, falar aquilo que eu penso, sem querer agradar A, B ou C. Então, para mim, não dava mais para o Nenê. Ele não tinha mais... como é que fala a palavra? Intensidade. A intensidade que o jogo precisa, principalmente nesse esquema. Mas hoje eu sinto falta do Nenê. E eu sou homem o bastante para assumir que erro também, que também falho, que também dou opiniões erradas, a maioria delas com o coração, né? E aí o coração, às vezes, fala mais alto e a gente extrapola. Mas hoje falta esse líder técnico. Tentaram colocar isso no Alex Teixeira, ele não tem características disso, ele é tímido. Se o time cresce, ele cresce junto com o time. Quando o time murcha, ele murcha junto com o time. E o líder técnico tem que agir na hora da queda. É gritar. Gritar, que eu digo, não é voz. A liderança não se adquire com grito, né? Mas é gritar a ponto que contagie todo mundo, sabe? E que as pessoas reajam de forma positiva. Não foi isso que aconteceu. Tomou o primeiro gol, o segundo, o terceiro, o quarto. Todo mundo em choque, né? Tá todo mundo com uma cara. A gente está fazendo aqui, não pode ter imagem, né? A gente vê aqui, está vendo na televisão.
Mas foi muito nítido quando a televisão focava no rosto dos jogadores do Vasco, estava todo mundo assustado. Se eu comando uma equipe, não passo confiança para a minha equipe, se eu não te conhecia, Gui, para mim, nota 10 a sua narração. Obrigado. Mas se eu te recebo aqui, eu tenho que te receber com o coração aberto. Entende? Te passar o máximo de confiança possível. Enfim, se tem um exemplo que você é um craque, talvez não tenham craques lá no Vasco. Mas isso é dever do técnico. Falar, ei, quando chegar ali na frente da área, vai para cima, dribla. O que o Fernando Diniz faz muito no Fluminense, né? Entendeu? Por que as pessoas adoram ele e por que o resultado aparece? Eu confesso que, tirando o Marcelo, que tem 36 anos, e o Ganso, que é um craque, os outros, na minha modesta opinião, são iguais ao Vasco. Na minha modesta... Edmundo, você é um apaixonado pelo Vasco, vê coisas que não são realidade. Ok, beleza. Mas é igual. Mas lá no Fluminense, o Diniz pega um jogador nota 5 e faz ele virar nota 7. Ele pega um jogador nota 7, ele faz virar nota 9. Ele pega um jogador nota 9 e faz virar nota 10. O Barbieri faz ao contrário. Pega um jogador nota 7, faz ele virar nota 5. É verdade, cara. É verdade. Mandou muito, né? É verdade. Aí ele pega um jogador nota 5, faz ele virar nota 3. Essa é a minha modesta opinião. E, cara, quer ficar puto comigo? Dane-se. 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 Porque daqui a pouco eles ligam. Ou então dão indiretas por outros. Daqui a pouco eles ligam, falam do caráter. Mas aqui a gente não está falando da pessoa física, a gente está falando do profissional. A gente está falando dos profissionais. Dos profissionais. A gente está falando de um sentimento de torcedor e que verdadeiramente a gente está vendo uma coisa que é uma coisa muito desagradável para todos nós vascaínos, porque aqui não tem nenhum vascaíno menino. A gente precisa de realmente um time. A gente não tem um time. O que o Flamengo fez hoje com o Vasco foi uma sacanagem com o torcedor. Foi uma sacanagem. E olha que eles foram... Depois de tudo. E eles foram responsáveis. Os jogadores do Flamengo, eles foram responsáveis. Eles não fizeram nenhuma sacanagem, não debocharam. Eles foram bem profissionais. E os jogadores do Vasco também, mesmo perdendo, ninguém apelou. Foi um jogo onde o Flamengo, muito mais superior do que o Vasco, mas muito mais superior, e nos dando a impressão de que o nosso Vasco vai cair de novo. Só não vai cair se realmente tiver uma atitude. A atitude que eu digo é da diretoria, é dessa sete, entendeu? Porque se não tiver uma atitude real, nós vamos cair de novo, porque não tem condições. Esse time do Vasco, não estou falando desse jogador aqui, porque assim, tem uma base muito boa, mas não é o suficiente para o futebol de hoje, não é o suficiente. E hoje nós vimos um Flamengo desfalcado dando um baile no Vasco. E a torcida do Vasco no Maracanã, apoiando até o final. Isso significa o quê? Amor. Dedicação da torcida. Amor, dedicação, apoio. Então, por favor, SAF, vamos tomar uma atitude. Não adianta só também, vou mandar embora o Barbieri, a comissão técnica. Não adianta só isso. O que a gente precisa é de jogadores experientes, com bagagem, para que nós, torcedores, continuemos acreditando no nosso Vasco. Porque o amor pelo Vasco não vai acabar nunca. Só que a gente precisa de time. A gente precisa de vitória. E mais uma vez não ganhamos. E mais uma vez tomamos gols. Só que dessa vez, 4. 4 do Flamengo. Porque o Flamengo... Não interessa 4 gols num clássico, no Maracanã. Honestamente, é para se pensar. É para fazer uma reunião e falar assim, cara, a atitude tem que ser hoje. Não é amanhã. Amanhã com cabeça fria. A cabeça está fria aqui, por exemplo. A cabeça aqui está fria. Só que ela está inchada. Está fria, mas está inchada. É muito desagradável. Aí eu falo, vocês não têm noção do tanto que eu tenho de mensagem aqui
de amigos, vascaínos, fluminense, botafoguense, flamenguista, falando, caramba, que loucura. Essa loucura a gente não pode passar. Essa loucura a gente não pode passar.